No interior do Brasil, José da Silva construiu um império com as próprias mãos, mas ainda não tinha encontrado o que realmente importava na vida. Aos 38 anos, este homem simples acumulou mais riqueza do que poderia gastar, mas continuava vivendo como sempre viveu, com humildade e trabalho duro. Foi num dia comum, consertando cercas como fazia há décadas, que o destino decidiu intervir de forma completamente inesperada. A dor no braço era intensa, mas José era um homem acostumado com o sofrimento e achava que não era nada que não passasse sozinho. Mas quando a dor persistiu, ele pegou sua caminhonete empoeirada e seguiu para a cidade, sem imaginar que aquele machucado mudaria tudo. Para ele, o hospital público atendia tão bem quanto qualquer outro lugar. Sentou-se na sala de espera como todos os outros, segurando o braço machucado, observando o vai e vem das pessoas sem pressa alguma. Quando ouviu seu nome sendo chamado, levantou os olhos e o mundo pareceu parar por um instante completo. Olhos verdes brilhantes o encaravam. E mesmo sob a luz fria do hospital, eles pareciam iluminar todo o corredor à sua frente. Marina tinha 25 anos, cabelos sempre presos, com perfeição profissional, e uma dedicação ao trabalho que transparecia em cada movimento preciso. "Sou eu", respondeu ele com a voz rouca, enquanto a seguia pelo corredor que de repente parecia interminável e cheio de possibilidades. "Vamos tirar um raio-x para ver se há fratura", ela explicou profissionalmente, mas José mal conseguia prestar atenção nas palavras. E então, aconteceu. Quando ela tocou seu braço para ajustar a posição, ambos sentiram uma corrente elétrica impossível de ignorar. José prendeu a respiração, sentindo cada terminação nervosa despertar com aquele toque simples que parecia carregar séculos de história. Marina afastou a mão rapidamente, com o coração acelerado, tentando se convencer de que era apenas o cansaço do plantão duplo que cumprira. Mas, no fundo, ambos sabiam que aquilo era algo diferente, algo que nenhum dos dois havia sentido antes na vida inteira. "Não há fratura, apenas trauma muscular", ela anunciou, mantendo o tom profissional com um esforço visível na voz trêmula. José saiu do hospital com o braço imobilizado, mas foi o coração que ficou mais machucado, marcado por aqueles olhos verdes inesquecíveis. Dias depois, quando precisou voltar para retirar a tipóia, José se arrumou mais do que o normal, sem admitir para si mesmo o motivo. E lá estava ela, organizando prontuários com concentração, sem perceber quando ele entrou pela porta do hospital. Quando seus olhos finalmente se encontraram, foi como se o hospital inteiro desaparecesse e só existissem eles dois naquele momento. "Tá, Mela?", ela perguntou, aproximando-se, com um sorriso que tentou esconder, mas não conseguiu disfarçar completamente. Marina lutou internamente entre a prudência e o impulso, até que finalmente a coragem venceu o medo do desconhecido. Marina lutou internamente entre a prudência e o impulso, até que finalmente a coragem venceu o medo do desconhecido. "Tem uma cafeteria na esquina. Aceita tomar um café?", ela ofereceu, surpreendendo a si mesma com a própria ousadia. "Aceito sim", respondeu José, guardando seus segredos para outro momento, querendo apenas prolongar aquele encontro inesperado. Caminharam lado a lado, mantendo uma distância respeitosa, mas a eletricidade entre eles
praticamente faiscava no ar da tarde. Sem o uniforme e com os cabelos soltos, Marina era ainda mais bonita do que José havia imaginado durante as noites sem sono. Sem o uniforme e com os cabelos soltos, Marina era ainda mais bonita do que José havia imaginado durante as noites sem sono. O café esfriou, esquecido, enquanto conversavam, descobrindo coincidências impossíveis, compartilhando risadas e revelando sonhos guardados. Quando olharam para o relógio, ficaram chocados ao perceber que 2 horas inteiras haviam passado como se fossem apenas minutos. Quando olharam para o relógio, ficaram chocados ao perceber que 2 horas inteiras haviam passado como se fossem apenas minutos. Trocaram números ali mesmo, com os dedos tremendo levemente enquanto digitavam, sabendo que aquilo era apenas o começo de algo inevitável. José insistiu em esperar o ônibus com ela, mesmo sabendo que sua caminhonete estava estacionada a poucos metros dali. Até logo, disse Marina virando-se uma última vez para gravar a imagem dele, esperando sozinho na calçada. Naquela noite, José chegou em seu apartamento no bairro Nobre e deitou-se na cama. Mas o sono não vinha. Só conseguia pensar nela, nos olhos verdes, na risada solta, no jeito que mordia o lábio quando pensava. Do outro lado da cidade, em um bairro mais simples, Marina também não conseguia dormir, revirando-se nos lençóis gastos. Criada apenas pelo pai desde que a mãe falecera, Marina sempre foi uma filha obediente, respeitosa e cuidadosa com suas escolhas, mas não conseguia parar de imaginar aqueles braços fortes, com músculos esculpidos por anos de trabalho honesto, não de academia vazia. Quando o celular vibrou com uma mensagem dela dizendo "Bom dia", José sentiu o coração disparar de alegria pura. E assim começou, mas não conseguia parar de imaginar aqueles braços fortes, com músculos esculpidos por anos de trabalho honesto, não de academia vazia. Quando o celular vibrou com uma mensagem dela dizendo "Bom dia", José sentiu o coração disparar de alegria pura. E assim começou. As mensagens se tornaram constantes. Bom dia ao acordar, boa noite antes de dormir, conversas infinitas sobre tudo. José começou a aparecer na saída do hospital com desculpas criativas, dizendo que estava apenas passando por ali. Uma pura coincidência que se repetia. Primeiro foi um açaí compartilhado na praça, conversando até o copo ficar vazio e nenhum deles querer ir embora. As mãos deles repousavam sobre a mesa, separadas por centímetros que pareciam quilômetros, ambos querendo fechar aquela distância impossível. Riam de piadas internas que só eles entendiam, terminavam as frases um do outro, sentiam-se completos de um jeito assustador. Marina passava as noites abraçada ao travesseiro, imaginando que eram os braços fortes de José a protegendo-a, aquecendo completamente. E Rosei perdia o sono, ficando horas na janela, se perguntando em qual luz da cidade Marina também estaria acordada, pensando nele. Mas havia um problema. Marina carregava um peso. Seu pai, um homem de princípios rígidos forjados no interior, tinha regras muito claras sobre relacionamentos. Filha minha só sai de casa casada, com um anel no dedo e nome no papel. José também escondia verdades. Como contar que não era apenas um trabalhador rural, mas o dono de tudo aquilo? 3 meses se passaram. E José sabia que não podia mais adiar, nem sobre seus sentimentos, nem sobre quem realmente era. Guardado na gaveta havia um anel que pertencera à sua mãe, esperando pela mulher certa há mais de uma década. Mas antes de pedir Marina em casamento, precisava enfrentar o pai dela, o homem que guardava a filha como um tesouro precioso, parado em frente à casa humilde, mas bem cuidada. José reuniu
toda a sua coragem e bateu na porta 3 vezes. O pai abriu com um olhar penetrante que fazia homens crescidos baixarem os olhos, avaliando José da cabeça aos pés. Meu nome é José da Silva e vim pedir permissão para conversar sobre sua filha Marina, disse ele com voz firme. Apesar do nervosismo, o pai o fez sentar, cruzou os braços e disse simplesmente: Estou ouvindo. Com uma expressão que não revelava nada, José contou tudo, como conheceu Marina, como aquele primeiro toque mudou sua vida, como passava a noite sem dormir pensando nela. Então revelou quem realmente era, não um simples trabalhador, mas o proprietário de uma das fazendas mais prósperas da região. O pai pegou os documentos com as mãos tremendo. Vendo as terras, o gado de raça, vim porque amo sua filha com cada fibra do meu ser. Do outro lado da porta, Marina escutava tudo com lágrimas escorrendo pelo rosto, o coração prestes a explodir de emoção pura. O pai, aquele homem duro forjado por anos de luta, sentiu os olhos marejarem ao ver a sinceridade daquele homem. José pegou a caixa de veludo, abriu, revelando o anel que esperou tantos anos, e olhou direto nos olhos do pai. Senhor, peço humildemente sua bênção para casar com Marina, cuidar dela e amá-la todos os dias, até meu último suspiro. Então o pai estendeu a mão, ajudou José a levantar e pela primeira vez sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Você tem minha bênção, filho. Cuide bem da minha menina, disse ele, abraçando José como se abraçasse o filho que nunca teve. Marina não conseguiu mais se conter. Correu e se jogou nos braços de José, chorando e rindo ao mesmo tempo. José a segurou como se nunca mais fosse soltar, inalando o perfume que o perseguia em sonhos, sentindo-a tremer de emoção. Então, José se ajoelhou diante dela, abriu a caixinha novamente e olhou para aqueles olhos verdes que mudaram sua vida. Sim, 1000 vezes sim, ela disse entre soluços, estendendo a mão trêmula para ele colocar o anel que esperou décadas. E quando finalmente se beijaram pela primeira vez, foi como se o universo inteiro parasse para testemunhar aquele amor verdadeiro. Terras que se perdiam no horizonte, pastos verdejantes, gado de raça, instalações modernas, tudo construído por aquele homem simples. É tudo isso, Marina sussurrou, girando lentamente para absorver a magnitude do que José havia construído sozinho. É nosso, corrigiu José suavemente. A casa era grande, mas acolhedora, construída com madeira nobre, uma varanda ampla com vista para um pôr-do-sol magnífico. A casa era grande, mas acolhedora, construída com madeira nobre, uma varanda ampla com vista para um pôr-do-sol magnífico. Cresci na cidade, trabalhei em hospital a vida inteira. Nunca imaginei que poderia ter uma vida assim, tão cheia de possibilidades. Essa vida é sua agora. Nossa! Disse José, e assim o fazendeiro solitário e a enfermeira de olhos verdes finalmente encontraram o que realmente importava. Não riqueza ou status, mas amor genuíno, uma família acolhedora e a promessa de um futuro construído lado a lado, cuidando um do outro e dos bezerros que viriam até o fim de suas vidas.